Fala pessoal, Igor Vieira aqui, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade aí à nossa série e eu quero começar aí dentre os primeiros componentes a gente fazer um componente bem simples, né? Mas acho que é interessante a gente aprender a fazê-lo de toda forma, que é o componente de botão, um button. A gente vai fazer simplesmente um botão hoje. Então, primeiramente, eu vou fazer o seguinte, né? Vou aqui em Components, vou criar um button, que é só um folderzinho button, e vou criar 3 folders aqui dentro: index.tsx, vou criar um styles.css, CSS, e eu vou criar mais um outro que vai se chamar button.stories.tsx. Beleza. Então a gente vai começar aqui pelo nosso... não, agora não, meu querido. Pode fechar. Então a gente vai começar aqui pelo nosso index, né? O que eu vou fazer? Vou criar um botão mesmo. Então export default button, onde eu vou ter 2 parâmetros, label e onClick somente. E aí eu vou criar um button, onde function, faltou function aqui, onde eu vou passar somente aqui a label, onde eu vou ter aqui o class, na verdade class name, que eu vou chamar de button, e onde eu vou ter também na propriedade onClick, e vou chamar, né, passar a mesma propriedade onClick. Teoricamente isso daqui já funcionaria, mas como a gente não sabe o tipo, né, que está sendo passado aqui para label, né, para onClick, a gente tem que definir corretamente ali o tipo, né? Então export default, na verdade export default type, isso. Na verdade não é export default type, é export type, onde a gente passa um botão props, e aí eu digo o seguinte: label vai ser, não vou querer que ela obrigatória. Se eu deixar assim, label string, ela vira obrigatório. Se eu deixar aqui ela assim, com a interrogação, ela vira opcional. Então vou deixar ela opcional. E vou deixar o onClick também opcional, que nem o atributo, né, dentro do button ou do input, de um span, ele é obrigatório. Então eu vou deixar ele opcional. Aí eu só vou passar a function void, que é a function, né, que pode passar qualquer coisa em um determinado tipo de retorno. Esse cara aqui é void, que é vazio, mas você pode passar qualquer coisa. E aí, para só ajustar aqui, eu mando 2 pontos e o button props. Se eu apertar Shift Option F, ele organiza tudo direitinho. Eu estou usando Prettier, né? Mas você pode utilizar o que você bem entender. Aí ele vai salvar e vai deixar bonitinho. Se a gente quiser testar, a gente pode aqui, na app.js, a gente pode simplesmente pegar aqui, passar um button e fechar, né? Só tirar isso daqui, isso, button, aí eu passo a label, na verdade eu vou importar ele aqui rapidão, eu passo a label e eu vou passar click me, e vou passar onClick com a função alert, e aí ele vai aparecer pra gente lá, hey. Então, se eu olhar lá no nosso URL, aqui, jclickme, se eu clicar aparece a palavra hey. Funciona, tá lindo, maravilhoso. Só que não é para isso que a gente está construindo a nossa biblioteca, para ficar importando, né, dentro do function app, para poder ficar aparecendo o nosso botão. Então, nada disso daqui vai ser necessariamente utilizado. Eu vou voltar do jeito que estava, hey, e apagar esse componente. A gente vai fazer a coisa certa, do jeito certo, aqui dentro do button stars. O que a gente vai fazer, né? A gente vai primeiro exportar tudo isso, né? Exportar isso. O que eu digo exportar?
Porque o nosso Storybook está tentando ler todos os tipos de arquivos que stars.ts, o stories.stories, né, se apresentem dentro da nossa biblioteca, dentro da nossa aplicação. Então, se eu tiver qualquer file com qualquer arquivo nosso, né, com .stars.tsx, ele vai simplesmente procurar isso, tentar ler e mostrar aqui para o nosso Storybook. Atualmente, ó, ele fala, inclusive, que a gente não tem, né? Oh no, your Storybook is empty. Possible reason why. The globe specified in the main.js is not correct. Or no stars are defined in your star files. Ou seja, talvez o main.js nosso não está definido, ou ele não tem nenhum tipo de Storybook, né? Um tipo específico ali de Storybook para ser lido. E é o segundo caso, né? A gente não tem o Storybook e não está... Na verdade é uma mistura dos dois, porque também não está configurado. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar um export default, onde eu vou ter um title. Esse é o formato, na verdade, que o Storybook espera. Então example/button, que é o grupo que a gente vai ter. Args, que são todos os argumentos, tipo, são os parâmetros, né, que a gente vai passando ali para o nosso componente depois. Label, que eu vou colocar aqui click me, essa label, e vou colocar um click, e a função que eu quero, né, no caso, é um alert também. E aí eu vou chamar alert e vou passar Chablau para ela. E aí eu vou fazer o seguinte, eu passei aqui só uma vírgulazinha e vou definir esse export default como um tipo específico que tem dentro do Storybook. Eu só vou copiar aqui que fica mais fácil. Eu vou colocar aqui. Isso. Antes, né, só tem que chamar o componente, porque senão ele não sabe qual que é o componente que a gente está fazendo referência, e é o button. Então, só chamar o button aqui. E é isso. Então, eu chamei esses dois aqui, que são parte daquilo que a gente vai fazer agora. Esse export default, eu vou definir ele como um default, como component meta, ou seja, ele vai ser um componente meta de um button para o nosso Storybook. Então, ele é um componente específico para Storybook. Então, component meta, onde eu tenho type of dele como um button, que é o nosso componente, e ele vai ser exportado para o nosso Storybook. E aí eu vou dar um export const default. Isso daqui tem tudo da biblioteca lá na verdade, na documentação do Storybook. Então só me seguir aqui que vai ser praticamente a mesma coisa. Storybook meta, onde eu também tenho o type of dele como um button. Isso, e eu lembro que eu tenho que passar o args. E aí, meu args nada mais é do que o meu button, meu componente button. Onde eu passo um spread, né, desse argumento args. E é isso. Se você fizer isso daqui, praticamente vai estar funcionando lá atrás. Deixa eu ver. Pronto. Aí, ó, tá funcionando. Opa. Tá funcionando. Então, se eu clicar, click me, apareceu. Show. E aí, o que eu vou fazer, né? Eu vou agora estilizar o nosso botão, porque nada adianta eu estou criando biblioteca se não necessariamente eu tenho um certo estilo sobre ela. Desculpa. O que eu vou fazer? Eu vou dar um inspect nele. E lembra que eu coloquei a class button? Então, agora a gente vai estilizar esse botão. Daí em diante, é muito a gosto do freguês, mas tipo, eu vou colocar o básico aqui sobre algumas coisas que talvez sejam interessantes, né? Todo mundo prestou atenção quando a gente vai estilizando o botão. Então, a primeira delas, né, é que geralmente quando alguém quer dar um espaçamento entre botão, o texto, né, e a parte de cima, isso é feito através do padding. Então, por exemplo, padding top 12 pixels. Ele deu um espaçamento acima, né? Então, eu vou fazer basicamente a mesma coisa abaixo. Então, padding bottom, né, que bottom é a parte de baixo, pixels. E eu vou fazer left e right, na esquerda e direita, com 20 pixels. Padding
right 20 pixels, esperem, left 20 pixels, e é isso. Aí, o que eu quero fazer? Por exemplo, ó, quando eu passo o cursor, tá vendo aqui, ó, o cursor dele não é essa setinha. Eu quero que seja a mãozinha de clique, né? Então, cursor pointer, na verdade. Aí ele aparece aqui, ó, cursor pointer. Bonitinho, né? E aí eu vou fazer lá o seguinte, eu não quero essa borda na lateral, então eu vou dizer que o border é none. Então ele não tem essa bordinha mais na lateral. E eu quero dizer que o border radius dele... O que é border radius? Na verdade eu vou fazer antes. Eu quero o background dele. Background vai ser antiqui white. Isso. Essa cor aqui. E eu quero que o nosso font size seja 16 pixels. Que o font size é o tamanho da letra dentro. Se eu tirar aqui, ó, fonte, a letra tá melhor. Tá menor, tá vendo? Ó, maior, menor, maior, menor. Então, font size 16. Se eu quisesse, só pra gente ter, ver aqui, ó, eu quero colocar um border radius de 4 pixels. Ou seja, a borda desse negócio aqui, ela agora tá redondinha. Se eu tiro o border radius, ela fica quadrada. Se eu clico aqui, ela fica redonda. E basicamente é isso. Outro só pra gente tirar também, que eu geralmente tiro, é o outline, que eu gosto dele no on. Que aí quando eu tiver o evento de clique, ele não fica uma borda azul. Então eu vou deixar ele não. Igor, beleza, você fez isso no browser. Se eu vou copiar só aqui, mas se eu der um refresh, ó, sumiu, né, as paradas todas. Então o que eu fiz, né? Eu copiei tudo. Eu vou criar aqui uma classe com CSS é .button, e aí você criou uma classe. E agora se você coloca tudo aqui dentro, você está estilizando ele. O que eu vou fazer? Eu só vou fazer um import aqui dentro do nosso arquivo, né, do nosso index.ts. Import style.css styles.css. Isso. Opa. Aí. Ele fez o import pra gente. Então se a gente rodar de novo, tá lá a nosso CSS bonitinho. Por hoje é só, espero que você tenha gostado. É um botão, é a coisa mais simples que tem, é o básico que você precisa aprender para tipo como fazer as coisas. E putz, você pode testar infinitas coisas aqui, ó. Por exemplo, você pode mudar o texto, colocar hey, e ele vai continuar funcionando aí para você. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixe seu joinha, seu comentário, compartilhe com seus 1000 melhores amigos aí e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!